Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e a ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 3 vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso canal www.porquê.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar um pouco da transição no governo federal, do governo Bolsonaro para o governo Lula, que está sendo bastante conturbada, né? E aí, o pano de fundo na economia é o problema das contas públicas, tá? Não das contas públicas no presente, mas a sinalização para o futuro, que continua bem ruim. A gente teve o orçamento feito para 2023 pelo governo Bolsonaro, foi um orçamento muito mal feito. Tem vários programas, por exemplo, farmácia popular, algum orçamento da educação, tudo isso foi esvaziado no orçamento de 2023. E teria que recompor esse orçamento. Era um orçamento basicamente fictício que o governo Bolsonaro fez. E mesmo se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele teria que rever tudo isso. E também ali no orçamento foi colocado um valor para o auxílio, que é o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil hoje, que vai ser o Bolsa Família de novo agora, que era um valor menor do que estava se prometendo. Então, assim, já estava claro para todo mundo que esse orçamento, esses valores que estavam aí, não seriam factíveis. E com a entrada do governo Lula, tendo que recompor esses programas. Além disso, cumprir a promessa do Auxílio Brasil e agora Bolsa Família parrudo, e além disso promessa de aumento do salário mínimo, por exemplo, você teria que rever esse orçamento. Então, assim, já era uma coisa dada, que teria um novo furo no teto dos gastos. Esse furo seria substancial nesse ano, sendo o governo Lula eleito, sendo o governo Bolsonaro eleito. O problema, na verdade, está para os anos seguintes, tá? O problema é sinalizar para os anos seguintes, você vai conseguir arrumar as contas públicas. Esse furo no teto dos gastos, ele vai ser coberto em grande parte por aumento da dívida. Aumentar a dívida num ano, não vejo tanto problema. A questão é como é que vai estar essa dívida no longo prazo. E é esse aí que está todo o enrosco da questão, tá? Não tem uma que a gente chama de regra fiscal bem clara. Que regra fiscal que tinha até agora? O que é a regra fiscal? A regra fiscal é alguma coisa que amarra a dívida no futuro, que te dá credibilidade para a dívida no futuro, para que os credores continuem financiando o governo a taxas de juros que não sejam muito altas. O que amarrava isso até o momento era o teto dos gastos. O teto dos gastos, que fazia? Limitava o crescimento da despesa do governo federal à inflação. Com vários furos que foram sendo colocados aí no ano passado, isso aí perdeu totalmente, não totalmente, mas perdeu fortemente a capacidade de sinalizar essa amarração para o futuro, para a dívida pública. Então você precisa de uma regra fiscal nova. O problema é que o governo que está entrando, ele não está sinalizando bem, não está sinalizando nada, na verdade, sobre essa regra fiscal. E tem coisas que estão desencontradas. Você tem, por exemplo, o presidente Lula falando assim que não tem que ter nada mesmo, que vai gastar mais mesmo, e falando que as pessoas não estão mais preocupadas com responsabilidade fiscal do que responsabilidade social. Uma bravata completa. A gente já falou sobre isso aqui no passado. Porque irresponsabilidade fiscal é juro mais alto, é inflação mais alta também, que vai justamente contra o que você está querendo fazer. Então, sem essa amarração de longo prazo, a coisa fica confusa, fica muita instabilidade mesmo, e aí fica muito em cima dos nomes que vão sendo colocados, que vão gerir a economia. Então, sem essa sinalização clara do governo, a sinalização estaria se esperando que viesse nos nomes, tá? Nos nomes, quem seria o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, a equipe do Ministério da Fazenda. E ainda assim o negócio tá estranho, tá mesmo com nomes aparecendo por aí. Então eu vou falar um pouco sobre o passado, rapidinho, sobre o passado do presidente Lula, quando ele foi presidente nos 2 mandatos anteriores, e a continuação ali do governo do PT durante a presidente Dilma. Que a gente vê 2 momentos bem claros ali, tá? Você vê um primeiro momento ali no governo Lula, em que você tem basicamente uma continuação da política macroeconômica
do governo Fernando Henrique Cardoso. Você tem o tripé macroeconômico ali, garantindo a estabilidade da dívida. Tá? Você tem o que a gente chama de superávit primário, em que o governo gasta mais do que arrecada sem contar os juros da dívida. Além disso, você tem o sistema de metas de inflação que a gente tem até hoje, em que o Banco Central consegue controlar a inflação com base nele. E aí você tem um sistema de câmbio, que é a taxa de câmbio, que é o preço do dólar, flutuante. Deixa o câmbio flutuar na maior parte do tempo. Isso aí, com essa sinalização na verdade mais forte até do governo Lula, ali no começo do governo, que ele subiu a meta do superávit primário, conseguiu ali baixar a taxa de juros fortemente sem ter o impacto da inflação. Por quê? Porque o risco do Brasil caiu assim absurdamente. Esse foi o primeiro momento ali, mas teve um segundo momento em que isso foi fortemente aliviado. Tá? Teve a preocupação em deixar as contas públicas arrumadas, ela foi jogada em segundo plano. Além disso, você tem as despesas crescendo sem parar, só que a receita, a arrecadação, ela para de crescer, e isso aí se abre um buraco. Começou a abrir ali no segundo governo Lula e continuou abrindo esse buraco no governo Dilma, que culminou numa crise absurda ali no meio da década de 2010. Então a questão é saber que governo Lula vai ter do lado das contas públicas, do lado da gestão macroeconômica. Isso não está claro, não teve claro na campanha, porque o presidente não teve basicamente proposta, né, de nenhum dos lados, propostas claras. Ele basicamente fala, os candidatos falam assim, olhe para o passado, só que o passado do governo Lula você tem dois. Não ficou claro, logo depois que teve a eleição também não teve clareza, e até agora não tem. Então tá tudo em cima dos nomes que vão ser colocados para tentar tirar uma linha, e isso aí está gerando muita instabilidade no mercado financeiro. Você tem bolsa, de repente cai e sobe por causa de anúncio de nomes, dólar vai na mesma linha, e os juros também do Brasil, os juros que o governo paga, eles sobem por conta disso. Principalmente o juro de longo prazo, o juro longo da dívida, que é o juro menos controlado pelo Banco Central. Isso aí significa mais risco e aí também aumenta o custo da dívida pública também, né, de carregar essa dívida pública. E tem repercussões no lado real da economia. Eu estou falando assim, olha, esse anúncio de nomes, especulações de nomes também estão gerando bastante ruído. E até agora eu diria que não tem uma linha. Tá? Tem nome que vai numa direção e nome que vai na outra. Tá? Então vamos falar um pouco dos nomes. O nome principal do Fernando Haddad. Como eu já comentei na semana passada, isso aí também não revela muita informação sobre a linha. Se tivesse um nome como Henrique Meirelles, assim, seria um sinal que o Ministério da Fazenda iria mais na direção do governo Lula 1. Tá? Se tivesse um nome como Nelson Barbosa, seria um nome, seria a direção que seria como se fosse o Lula 2 ou Dilma. Aqui não, aqui você tem um político ali. Não tem um economista com uma certa linha, tem um político. O que o Lula está tentando repetir é o Palocci lá no Lula 1, tá? Que foi um sucesso, na verdade. Só que assim, a gente não sabe direito. Então, assim, passou para o segundo estágio. O segundo estágio, assim, são os nomes que o Fernando Haddad vai indicar para o Ministério. Tá? E a gente vê dois nomes já. Você tem o nome do Gabriel Galípolo, que também é um nome que não tem muita clareza do que está acontecendo ali, porque o Gabriel Galípolo, por um lado, ele é uma pessoa que esteve envolvida, quando trabalhou no setor privado, em desenhos de privatizações e concessões. E aí o Fernando Haddad diz que o nome dele é importante para isso, para destravar PPP, parcerias público-privadas, PPPs, para destravar concessões, para desburocratização. Tá? Mas, por outro lado, é um nome ligado a Luiz Gonzaga Beluso. O Gabriel Galípolo coloca o Luiz Gonzaga Beluso como seu mentor, com uma importante referência intelectual. Então, Luiz Gonzaga Beluso é um nome que já remete ao segundo governo Lula e mais alinhado com políticas Dilma. Tá? Então, assim, sinal para tudo quanto é lado aqui. Para mim não está nada claro. Uma salva de palmas para o Brasil. Depois, o outro nome que foi colocado pelo Fernando Haddad, aí já é um nome com um sinal bem mais evidente, é o nome do Bernardo Api. O Bernardo Api é uma pessoa, um economista, trabalhando bastante na questão tributária, e aí tem uma proposta de reforma tributária que deu origem a um projeto de lei que está rolando ali no Congresso,
já passou por comissão, inclusive, e que você tem uma proposta de unificação de impostos, simplificação de impostos, alíquotas únicas para diversos produtos. Então é um projeto muito bom. Então esse é um sinal mais claro de uma reforma tributária robusta, que acho que o governo parece que está encampando, e que tem o potencial de aumentar a eficiência da economia brasileira, que é super importante. Tá? Então esse é um nome com um sinal muito claro. Esse é o nome, eu achei muito bom. Agora eu estou aliviado. O Gabriel Galípolo, não sei, não está muito claro ainda qual que é a linha. Tá? O outro nome, que eu acho que o nome foi muito ruim, na verdade, foi interpretado de maneira assim, bastante negativa pelo mercado financeiro, foi o nome do Aloysio Mercadante, que seria o nome, não o nome aí do Haddad, mas seria o nome já do Lula pro BNDES. Você tá falando sério? Porque esse nome é ruim, de novo, é um nome que eu diria que é mais alinhado a Lula 2 e Dilma. O problema é que, assim, a hora que a gente olha para o BNDES, principalmente nessa época, a gestão do PT foi muito ruim. Além do problema que o BNDES traz em termos de potencial ineficiência que ele gera na economia e enfraquecimento da política monetária, as coisas que a gente já falou bastante aqui, dependendo do que vier aí no Mercadante, a gente vai falar mais ainda. Mas durante o governo Dilma, principalmente, teve um crescimento enorme do BNDES, e não só do funding usual do BNDES, que vem de dinheiro de imposto, mas o próprio Tesouro colocando dinheiro lá. Então pode ser interpretado isso como um BNDES voltar a ser grandão e aumentar gasto nisso mesmo. Tá? Aumentar a presença do Estado aí, isso aí contribui ainda mais para o problema fiscal. Então, a gente olha para o nome do Aloysio Mercadante, ele foi muito mal interpretado pelo mercado financeiro, e isso tem uma razão. E é uma razão que é um sinal de que, olha, a gente vai tentar, pode ser um sinal que a gente vai tentar fazer um BNDES grandão de novo, e isso aí, na verdade, é um perigo para as contas públicas. É um sinal de juro mais alto, é um sinal de inflação mais alta e descontrole das contas públicas. É algo que a gente tem que observar, assim, não é uma coisa para cravar, lógico, né? Tem que dar tempo, ver as pessoas, as propostas que vêm, para a gente começar a analisar. Mas olhando para o passado, assim, o sinal foi ruim no BNDES, e olhando de uma maneira geral para a equipe, para essa primeira formação da equipe econômica, os sinais que estavam trocados antes continuam trocados, exceto na parte da reforma tributária. Mas aí a gente vai acompanhando, vamos vendo o que essas pessoas vão falando, as propostas, a gente vai analisando aqui. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar, mas eu não sei quando agora, porque a gente vai entrar em recesso, mas no próximo vídeo. Dá uma olhada também no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso aí, até mais. Um abraço e Feliz Natal, Feliz Ano Novo.